Fala galera, canal Física Aplix. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Então, a aula de hoje nós vamos resolver questões aí de óptica e ondas, tá? Que tem caído razoavelmente aí no concurso da SpaceX. Então, se vocês forem ver aqui a nossa análise rápida, a gente pode observar que na última prova caiu 3 questões de óptica e ondas, num total de 12, tá? Questões de física. Isso aí equivale a 25% da prova sobre esse assunto, a última prova da SpaceX. Pode ser que venha a mesma quantidade ou um pouco menos, que a tendência é vir um pouco menos, tá? Quando vem muito assim num ano, no outro a tendência é não vir muito. Aqui é exemplo de 14 e 15. Mas igual deve cair alguma coisa. Não era uma matéria que caía em 2010, 2009 ali, mas veio tendo algumas constâncias aí e com um grande número de questões. E outro dado que é importante que a gente analisa é que a matéria de Física 2, tá? Termologia, óptica e ondas, gera um total de 24% das provas dos últimos 10 anos. Então, os vídeos que nós estamos vendo aí já é uma boa quantidade de questões aí que vem caindo na prova. Se o candidato tiver uma noção boa disso aí, ele já tem condições aí de fazer uma boa prova. Então, relembrando alguns conceitos aí que a gente sempre trata aí quando fala de óptica e ondas, algumas coisas básicas aí. A primeira a gente vai falar da nossa lei de Snell-Descartes, tá? Essa lei aí de Snell-Descartes é aquela lei da refração, né? Então, quando um raio atinge, o raio luminoso atinge aí um meio com índice de refração e passa para um outro com índice de refração diferente, tá? Então a gente faz aí a normal e o ângulo de incidência e o ângulo de refração, tá? Aqui a gente vai chamar de ângulo de refração R. A gente tem que N1 seno de I é igual a N2 seno R, tá? Então essa é a lei de Snell-Descartes aí, tá bem? O índice de refração de 1 meio vezes o seno do ângulo de refração é igual ao índice de refração do meio 2 e o seno de refração, tá? O ângulo de incidência e o ângulo de refração, desculpa. Outra parte importante, a gente vai falar de espelho esférico, vou mudar a cor aqui, de espelhos, tá? Espelho esférico de Gauss, tá? A gente tem que o raio do espelho é 2 vezes a distância focal, tá? Isso é uma fórmula importante aí nos exercícios que a gente vai fazer e que a quantidade aumentada do objeto é a distância do foco sobre a distância do foco menos a distância do objeto, tá? Guardem essas informações aí para os próximos exercícios. Vamos resolver então, começar pela questão 27 aí do ano de 2018, que a gente já vai usar aquilo lá que a gente falou agora. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss, tá? Ela observou que quando o seu rosto está a 30 centímetros do espelho, então 30 centímetros do espelho, tá? A sua imagem é direita, vamos pegar aqui o marca-texto, direita e 3 vezes maior do que o tamanho, tá? Então guarda essas informações aí, importante. Direita e 3 vezes maior do que o tamanho do rosto. O tipo de espelho comprado pela jovem e o seu raio de curvatura são, tá? Raio de curvatura é o que a gente quer saber e o tipo de espelho. O tipo de espelho a gente já consegue saber simplesmente pelo fato de que ele vai ser maior. Ele sendo maior, tá? Ele já nos diz que é um espelho côncavo, tá? Por que ele nos diz que é um espelho côncavo? Porque o espelho convexo é sempre virtual, menor e direito, tá? Então, guarda essa informação. Como ele é maior, é um espelho côncavo. Então, a gente já sabe que a B não é e a E não é. A gente precisa saber se ele é maior de 60 ou menor do que 30, tá? A distância, aqui está o objeto, a gente tem que saber a distância focal
e a distância do raio de curvatura. A gente sabe que a distância focal é 2 vezes o raio de curvatura, certo? A distância focal. Uma questão que pode ser feita de duas maneiras. A primeira questão é a questão teórica. Para que ele seja maior, obrigatoriamente esse objeto ele vai ter que estar entre o foco e o vértice do espelho, tá? Ele vai ter que estar nessa posição aqui, porque se ele tivesse em qualquer outra posição, alteraria essa questão de ser maior e direita a imagem, tá? Então, como ela é maior e direita, ela obrigatoriamente tem que estar entre o foco e o vértice. Mas a gente consegue descobrir pela amplitude do objeto, tá? Aquela forma que eu falei, que a amplitude é igual à distância focal sobre a distância focal menos a distância do objeto. Então, a amplitude, que a gente já sabe que é 3 vezes, é a distância focal sobre a distância focal menos 30. Se a gente for fazer isso aqui, passa para cá multiplicando, dá 3f menos 90 é igual a f. Passando para cá, a gente tem que 2f é igual a 90. O que é 2f? É o raio de curvatura, que a gente quer saber. Tá? Então, maior que 60 centímetros, resposta letra A. Tá bem? É igual a 30 centímetros? Não. É menor que 30 centímetros? Não, porque é 90 centímetros. Tá bom? Para o próximo. Questão número 30. Tá? Questão conceitual. A SpaceX tem perdido, no meu ponto de vista, tempo com esse tipo de questão, porque isso aqui eu acho que deveria focar mais nas questões práticas, né? Mas vamos lá. Com relação às ondas, são feitas as seguintes afirmações. As ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais. Verdadeiro. Tá bem? Ela não se propaga no vácuo. Tá? As ondas eletromagnéticas propagam-se somente no vácuo. Não, elas se propagam nos meios materiais também. Materiais também. Então, errada. As micro-ondas são ondas que se propagam somente em meios materiais. Não, também se propagam no vácuo. Tá bem? Também questão errada. Isso aqui é questão conceitual. Tem que ler e decorar. Vai decorar fazendo exercício e vai decorar estudando a matéria. Tá bem? Então, única alternativa correta, item 1, resposta letra A. Questão número 32 do ano de 2018. Mesma coisa, questão teórica. Vamos lá. Com relação a um ponto material que efetua um movimento harmônico simples linear, tá? Essa questão de movimento harmônico simples linear ele tem caído bastante, hein, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nessa matéria com calma. Ele oscila periodicamente em torno de 2 posições de equilíbrio. Não, ele oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio. Tá? A sua energia mecânica varia ao longo do movimento? Não. A sua energia mecânica ela se permanece constante. O que pode variar é a energia. Deixa eu voltar aqui, desculpa. É a energia potencial e a energia cinética. Mas a energia mecânica ela é constante. Tá bom? Então também está errado. O seu período é diretamente proporcional à sua frequência? Não, ele é proporcional à massa e à constante elástica, tá? Beleza? A sua energia mecânica é inversamente proporcional à amplitude? É inversamente proporcional à amplitude? Não, ela é proporcional à amplitude, tá? A energia é a constante elástica vezes a amplitude ao quadrado sobre 2. Então, ele é proporcional à amplitude. O período independe da amplitude do seu movimento. Verdadeiro. A gente viu que depende somente da massa e da constante elástica. Então, a resposta correta é a letra E. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida aí? Passei um pouco rápido essas questões conceituais, porque isso aí não acho que não tem muito o que agregar. Assim, é o camarada ler e entender esse assunto aí no livro, tá? E vai vendo as pegadinhas que caem nessas questões aí, tá bom? Se o camarada lê rápido, por exemplo, aqui, 2 posições de equilíbrio, ele já meio que decorou o negócio, ele não vê que tem essas duas aqui, ele já erra essa questão, tá bom? Questão 23, ano de 2017, tá? É uma questão
Também conceitual. O espelho retrovisor de um carro e o espelho em portas de elevador são geralmente espelhos esféricos convexos. Para um objeto real, um espelho convexo gaussiano forma a imagem. Tá? O espelho convexo... Desculpa aqui, vamos apagar isso. Está errado esse desenho. Um espelho convexo... Tá? Ele sempre vai produzir uma imagem virtual. Isso aqui vocês já podem gravar. Ó. Direita e menor. Tá? Esse é o menor, mas é menor. Tá ali, ó, virtual, direita e menor. Decora isso aqui. Decora. Ó. Tá bem? Então, o que real e menor? Não, é virtual. Virtual e menor? Tá certo. Real e maior? Não, é virtual e menor. Virtual invertida? Não, virtual e direita. É real e direita? Não, é virtual e direita. Então, resposta correta é a letra B, tá bem? Estamos indo bem rapidinho aí, espero que não tenha nenhum problema. Vamos lá. Essa questão aqui, ela parece um pouco complexa, desenho meio mirabolante ali, mas é um negócio muito simples essa questão 21. Um raio de luz monocromática propaga-se no ar e incide no ponto O, aqui, ó, tá? Na superfície de um espelho, plano e horizontal, espelho plano, tá? Formando um ângulo de 30 graus com a superfície, também já está aqui, ó, 30 graus com a superfície. Após ser refletido no ponto O, tá? Espelho plano, os ângulos são iguais aqui, se é 30 graus ali, é 30 graus aqui, tá? Como aqui é 90, aqui é 30, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus, tá bem? O ângulo de incidência igual ao ângulo de refração. O raio refratado forma um ângulo de 30 graus com a reta normal à superfície do líquido, tá? Bate no líquido, pá, ângulo refratado 30 graus. Eu acho que eu não li essa parte de cima aqui, né? Após ser refletido o ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido e sofre refração. O raio refratado forma um ângulo de 30 graus com a reta normal à superfície do líquido, conforme o desenho abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar é 1, tá? O N do ar é igual a 1. O índice de refração do líquido é... Vamos botar leak. É o que ele quer saber. Lembra a lei de Snell-Descartes? Vamos botar ali em cima de vermelho. Essa aqui não pode ter erro. Tá? N1 seno 1, N2 seno 2. Tá? Vamos lá. Aqui, o que acontece? Qual é o ângulo de incidência? Tá? 60 graus. Tá? 60 graus, tá bem? Só fazer aqui, ó, qualquer dúvida, ó, mete um 90 graus aqui, tem que dar 180. 90, tá? Mais 30, 120, 60, 180, tá? 60 e aqui 30. Então a gente tem que o N do ar vezes o seno de 60 graus é igual ao N do líquido, o índice de refração do líquido, que é o que a gente quer saber, seno de 30, tá bem? O N do ar já nos deu que é um seno de 60, ele dá aqui é dado, ó, raiz de 3 sobre 2, tá? É igual ao N de 2, que a gente quer, que é o N do líquido, vezes o seno de 30, que ele também dá aqui, ó, 1,5. Tá? Essa altura do campeonato, candidato estudando aí para SpaceX tem que saber de cor esse seno de 30, seno de 60, esses básicos aí ele tem que saber, tá? Ó, corta aqui o 2, o N do líquido é igual a quanto? Raiz de 3. Aqui, ó, questãozinha barbada para o candidato aí que está estudando. Resposta a letra C, beleza? Agora nós vamos para uma questão que é um pouco... Como é que eu vou explicar? O camarada tem que prestar um pouquinho de atenção, tá? Mas também nada muito mirabolante. O estudante foi ao oftalmologista reclamando que de perto não enxergava bem. Tá? Depois de realizar o exame, o médico explicou que tal fato acontecia porque o ponto próximo... Vou pegar aqui um marca-texto de cor vermelha.
O ponto próximo da vista do rapaz estava a uma distância superior a 25 centímetros. Eu já vou explicar para vocês qual é a ideia disso aqui. Tá? E que ele, para corrigir o problema, deveria usar óculos com lentes de 2 graus, isto é, lentes possuindo vergência de 2 dioptrias. Do exposto acima, pode-se concluir que o estudante deve usar lentes, tá, convergentes e divergentes e com uma distância focal de tanto. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem que entender? A vergência, que ele fala aqui de 2 dioptrias, é a capacidade da lente de desviar a luz sobre ela incidente. Tá? O que ele tem ali é o que a gente chama de hipermetropia. Então, o músculo atrás do olho ali, ele esgota a sua capacidade de acomodação antes dos 25 centímetros. Por exemplo, um olho normal, né, pega um objeto a 25 centímetros, tá? Esse é o limite aqui que o olho vai conseguir se contrair aqui para conseguir produzir a imagem, tá? É a máxima contração. Só que quem tem essa hipermetropia, essa contração, ela acaba antes. Vou chutar um número, 30, 40, 50 centímetros, entendeu? Então, antes dos 25 centímetros, essa acomodação já encerra o seu esforço máximo, tá bom? Uma distância superior a 25 centímetros. Então, para ele corrigir o problema, ele bota uma lente, tá? De forma que essa lente, ela pegue a imagem e produz a imagem corretamente ali no local. A dioptria, o que a gente entende como a dioptria? A dioptria é a mesma coisa, é o DI, né? É a mesma coisa que o inverso do metro, tá? Então é a mesma coisa que 2 sobre metro ali. Então, tudo isso aí a gente tem que ser analisado, porque a gente está tratando em centímetros, tá bem? Para que isso ocorra, nós temos que usar lentes convergentes. Quando um objeto estiver a 25 cm do olho, posição conhecida como ponto próximo, os músculos estarão em sua próxima contração, máxima, né? Realizando esforço máximo de acomodação. Tá bem? Então a gente utiliza uma lente convergente para que isso ocorra. Tá? Então a gente sabe que ali a vergência da lente ela tem que ser igual a 1 sobre a distância focal. Tá? Então a vergência é 2, que a gente já sabe, né? 1 sobre a distância focal. A distância focal vai ser igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 metros, ou 50 centímetros. Tá bem? Então, lentes convergentes com distância focal de 50 centímetros aqui. Tá? Resposta letra D. Tá bem? Ficaram com alguma dúvida? Vocês me mandem, eu explico com mais calma depois, especificamente cada questão. Tá? Se vocês entenderam, vamos seguindo para a próxima. Questão 21, ano 2014. Então, uma fibra ótica é um filamento flexível, transparente e cilíndrico, que possui uma estrutura simples composta por um núcleo de vidro, por onde a luz se propaga, e uma casca de vidro, ambos com índices de refração diferentes. Um feixe de luz monocrático se propaga no interior do núcleo sobre reflexão total. Aí. Sobre reflexão total. Sofre reflexão total na superfície de separação entre o núcleo e a casca segundo o ângulo de incidência alfa. Aqui. Conforme representado no desenho abaixo, o corte longitudinal da fibra. Com relação à reflexão total mencionada acima, são feitas as afirmativas abaixo. O feixe luminoso propaga-se do meio menos refringente para o meio mais refringente. Errada. Tá? Então, o sentido de propagação da luz é do meio mais refringente para o menos refringente. Tá bom? Para que ela ocorra, a reflexão total, o ângulo de incidência alfa deve ser inferior ao ângulo limite da superfície, da separação entre o núcleo e a casca. Tá? É exatamente ao contrário. Então, o ângulo de incidência ele tem que ser maior que o ângulo limite. Tá?
O ângulo de incidência ele tem que ser maior que o ângulo limite, tá bom? Questão 2 também errada. O ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca depende do índice de refração do núcleo e da casca. É exatamente isso aí, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Para a gente descobrir isso, o que acontece? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Superfície. O ângulo aqui, pá. Ele vai diminuindo, tá? Esses são os feixes. Tá? Até que chega a tal ponto que o ângulo limite 90 graus. Tá bem? Esse ângulo de 90 graus, o que acontece? Seno de 90 graus é 1. Então, lei de Snell-Descartes, né? N de A seno de 90 graus é igual a N de B vezes o seno do ângulo limite, né? Então, a gente vai ter que o seno de 90 é 1, então NA é igual a NB vezes o seno do ângulo limite. O seno do ângulo limite é igual a NA sobre NB, tá bem? Então, sempre o de cima é com o menor, tá bem? Índice de refração sobre o maior, até porque se der maior que 1, não existe aí a situação do seno maior que 1, tá bem? Então, você está correta. A última ali. O feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação entre o núcleo e a casca. O feixe luminoso não sofre refração, tá? Ela sofre reflexão. Então tá certa, tá? A questão aqui certa, 3 e a quarta correta. Resposta, letra B. Próximo. Questão 23, ano 2014. Tá bom? Uma das atrações mais frequentadas de um parque aquático é a piscina de ondas. O desenho abaixo representa o perfil de uma onda que se propaga na superfície da água da piscina em um dado instante. Um rapaz observa de fora da piscina o movimento de seu amigo. Tá? Aqui o amigo do cidadão. Tá? Que se encontra em uma boia sobre a água e nota que durante a passagem da onda a boia oscila para cima e para baixo e que a cada 8 segundos, tá? 8 segundos, o amigo está sempre na posição mais elevada da onda. Então ele estava aqui, daqui a 8 segundos ele vai estar aqui de novo. Daqui a 8 segundos ele vai estar aqui de novo, tá? O motor que impulsiona as águas da piscina gera ondas periódicas. Com base nessas informações e desconsiderando as forças dissipativas da piscina de ondas, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade d. A velocidade nada mais é do que o comprimento de onda sobre o período. O período, a gente já sabe, é 8 segundos. É o tempo que ele leva de uma crista a outra ou de um vale a outro, tá? 8 segundos. Agora, qual é o comprimento de onda? Tá? O comprimento de onda nada mais é que 4 metros. É a mesma situação do período. Então, 4 metros sobre 8 segundos, 0,5 metros por segundo. Tá? Questão aí bem simples aí, resposta letra D de dado. Questão número 29, ano de 2014. Uma criança de massa 25 kg brinca com um balanço cuja haste rígida não deformável e de massa desprezível presa ao teto tem 1,60 de comprimento. Ela executa um MHS que atinge uma altura máxima de 80 cm em relação ao solo conforme representado no desenho abaixo, de forma que o sistema criança mais balanço passa a ser considerado como um pêndulo simples, com centro de massa na extremidade P da haste. Pode-se afirmar com relação à situação exposta que intensidade da aceleração e gravidade igual a 10, consideração ângulo de abertura não superior a 10. Tá bem? Então, considerando que o ângulo de abertura não é superior a 10, a gente pode usar a fórmula do período, tá? Que é igual a 2π, tá? Vezes a raiz quadrada de L sobre G, sendo L esse comprimento aqui, tá? Essa largura do cabo, tá?
A amplitude do movimento é de 80 centímetros? Não. A frequência de oscilação do movimento é 1,5? Vamos verificar. O intervalo de tempo para executar uma oscilação completa é de 0,8 pi segundos? Vamos verificar. A frequência de oscilação depende da altura atingida pela criança? A gente está vendo que o período não depende, né, da altura atingida pela criança. Depende da largura do cabo e da gravidade. Tá? Então, se o período não, e o período, na verdade, é 1 sobre f, então também não depende. Tá? O período do movimento depende da massa da criança? Não depende também. Vamos fazer o cálculo aqui e a gente já descobre o período, a frequência, né? 2π vezes a raiz quadrada de L, que é 1,60, sobre a gravidade, que é 10. Tá? Se vocês forem fazer isso aqui, o período vai dar 2π vezes 0,4. Então, o período vai dar igual a 0,8 π segundos. Tá? Um intervalo de tempo para executar uma oscilação completa de 0,8 pi segundos. Resposta à letra C. A frequência de oscilação do movimento é de 1,25 Hz. Se vocês forem fazer, nada mais é do que 1 sobre f. Né? Troca f é igual a 1 sobre t. T a gente já sabe que é 0,8. Dá 1 dividido por 0,8 pi. Isso aí vai dar 1,25 dividido por pi Hz, tá? Então, não é só 1,25, tá bom? Então, a resposta é a letra C aí. Questão número 30 do ano de 2013. Uma fonte luminosa está fixada no fundo de uma piscina de profundidade igual a 1,33 metros, tá? Uma pessoa na borda da piscina observa um feixe luminoso monocromático emitido pela fonte, que forma um pequeno ângulo alfa, tá aqui, ó, com o normal na superfície da água, que depois de refratado forma um pequeno ângulo beta com a normal da superfície da água, conforme o desenho alfa. A profundidade aparente H da fonte luminosa vista pela pessoa é de... Ele quer saber a profundidade H. Vamos fazer dois triângulos aqui para enxergar melhor, tá bem? Primeiro triângulo aqui, a gente consegue fazer aqui, ó. Esse ângulo beta é o mesmo que esse aqui, ó, que é o que vai dar ali, tá bem? Então, aqui, olha só, é o mesmo que esse aqui, ó. Esse ângulo beta, que vai dar H, e vamos chamar essa distância aqui, ó, de x, tá bom? A gente sabe que a tangente beta é igual ao seno de beta. Tangente de beta é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, x sobre h vai ser igual ao tangente de beta, que é igual ao seno de beta, né? Por aproximação. Tá bem? Guarda essa informação. O nosso outro triângulo é esse aqui, ó. É o alfa com 1,33 aqui, x aqui, tá bem? A mesma distância, ó. Esse triângulo aqui agora e esse aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tem a mesma situação. A tangente de alfa por aproximação é igual ao seno de alfa, tá? Mesma coisa do beta aqui, ó. Isso é um dado, tá? Ele me dá o índice de refração da água e do ar. Tá? A gente tem aqui, ó, que a tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, é mais ou menos o seno de alfa é igual a tangente de alfa, que é esse valor aí, tá bem? Então, para a lei de Snell-Descartes, que a gente já fez antes ali, a gente tem que o índice de refração do beta do ar, desculpa. É o do ar, que é o do beta ali, né? Então, 1 vezes x sobre h, n do ar sobre seno de beta, é igual a n do líquido, da água, vezes seno de alfa. Tá? Isso aí vai dar igual a 1,33
vezes x sobre 1,33. A gente corta 1,33, o x, que não nos interessa nada, passa o h para lá, água igual a 1 metro. Questão bem simples aí, resposta letra B. Tá bem? Qualquer dúvida aí, a explicação ficou meio corrida ou algum detalhe aí de ângulo, coisa, vocês me mandam aí nos comentários que eu respondo. Questão número 32 do ano 2013. Tá? Peneiras vibratórias são utilizadas na indústria de construção para classificação e separação de agregados em diferentes tamanhos. O equipamento é constituído de um motor que faz vibrar uma peneira retangular disposta no plano horizontal para a separação dos grãos. Em uma certa indústria de mineração, ajusta-se a posição da peneira de modo que ela execute um MHS. Tá, beleza. E função horária de x igual a 8 cosseno de 8 πt, onde x é a posição medida em centímetros e t é o tempo em segundos. O número de oscilações em cada segundo executado por esta peneira é d. Bom, isso aí é uma questão que o candidato ele tem que saber ali as funções horárias ali do MHS, tá? Então a gente tem ali uma função horária de x, né, que ela da posição, que ela é a vezes o cosseno de WT vezes, né, μ0. Nós temos aqui então que W é igual a 2π sobre T. Só que se você for parar para ver, a gente já tem aqui o WT que é quanto? 8π, não é isso? 8π, desculpa, WT não, a gente tem o W ali, tá? 8π é igual a 2π sobre T. Então a gente sabe que T, passa o 8 para cá e o T para lá, corta os π, 1/4, que é igual a 0,25, tá bom? O T não é igual a 1 sobre F, então a frequência é igual a 4 Hz. Questão bem simples, resposta a letra B ali, tá bom? O candidato só tem que saber ali a função horária ali, tá? Do MHS, tá bom? Questão número 26, ano 2012. Mesma coisa, a questão, o candidato tem que saber a fórmula. Uma mola ideal está suspensa verticalmente e presa em um ponto fixo no teto de uma sala por uma de suas extremidades. Um corpo de massa 80 gramas é preso na extremidade livre da mola e verifica-se que a mola desloca-se para uma nova posição de equilíbrio. O corpo é puxado verticalmente para baixo e abandonado de modo que o sistema massa-mola passa a executar um MHS. Desprezando as forças dissipativas, sabendo-se que a constante elástica da mola é 0,5 Nm por metro e considerando π igual a 3,14, o período do movimento executado pelo corpo é. Então o candidato tem que saber lá que o período é igual a 2π raiz quadrada da massa pela constante elástica, tá? Então a gente já tem que T é igual a 2 vezes 3,14 vezes a raiz quadrada da massa, 80 gramas, que é a mesma coisa que 0,08 quilos, tá? Dividido por 0,5, que é a constante. Se o candidato for fazer esse cálculo aqui, ó, ele vai encontrar raiz quadrada, 6,28, né? 2 vezes 3,14, tá? Vezes a raiz quadrada, ó. Sempre que dividir por 0,5 é a mesma coisa que o dobro, né? O dobro de 0,08 é 0,16, tá? E nós temos então que 6,20 raiz de 0,16 é 0,4, 0,4, tá bem? 0,4 vezes 0,4 vai dar 0,16. Esse valor aqui, multiplicando um pelo outro, nós vamos ter 2,51
2 segundos. Tá? A resposta aí, letra B, 2,512 segundos. Tá bom? É o período aí do movimento executado pelo corpo. Questão 1 do ano 2011. Então, a gente tem ali um objeto colocado sobre o eixo principal de uma lente esférica delgada, tá bem? Convergente a 70 centímetros de distância do centro óptico. Tá, o centro óptico aqui. A lente possui uma distância focal de 80 centímetros. Tá? Baseado nessas informações anteriores, podemos afirmar que a imagem formada por essa lente é. Então, a lente, o objeto colocado entre o foco e o objeto numa lente delgada, ele vai gerar uma imagem virtual. Você tem que saber essas três posições, assim, ó, entre o foco e o objetivo e o centro óptico, entre o foco e o raio de curvatura, em cima do foco, tá? Então, todos esses detalhes vocês têm que decorar, tá? Virtual, direita e maior, tá? Porque ela se encontra entre o foco e o centro óptico, tá? Virtual, direita e maior. Virtual, direita e menor. Virtual, direita e maior que o objeto. Resposta letra D. Tá bem? Questão 3, ano 2011. Um objeto preso por uma mola de constante elástica igual a 20 newtons por metro executa um movimento harmônico simples em torno de uma posição de equilíbrio. A energia mecânica do sistema é 0,4 joules e as forças dissipativas são desprezíveis. A amplitude de oscilação do objeto é D. Então é só o candidato aí lembrar da fórmula ali de energia, tá? No MHS, que é a constante elástica vezes a amplitude ao quadrado sobre 2. Bom, decora aí, que o candidato não vai ter problema. Então a energia a gente já sabe que é 0,4, vai ser igual a constante elástica, que é 20, vezes a amplitude ao quadrado sobre 2. Então, 20 dividido por 2, 10, né? 0,4 é igual a 10 vezes a amplitude ao quadrado. Amplitude ao quadrado igual a 0,04. Amplitude vai ser igual a 0,2 metros. Tá? Bem tranquilo aí, resposta da letra B. Pessoal, vamos lá, 90% de sucesso se baseia simplesmente em insistir. Não desista, a prova está chegando, vou tentar divulgar todos os vídeos aí antes da prova, tá bom? Foco, dedicação, não esqueça ali de se inscrever no canal e divulgar com seus colegas aí, sigam o nosso perfil no Instagram, FisicaFlix, tá? Vamos junto, se você não tá em condições para esse ano, igual vá para a prova com tranquilidade, vamos olhando as matérias aí, e o ano que vem aí a gente se dedica melhor. Mas até o final até o início dessa prova aí nós vamos postar todos os vídeos, tá bom? Muito obrigado, forte abraço.